vai peregrinando por aqui e por ali, levando a nossa doutrina. E isso eu acho que é a verdadeira caridade, como dizia Kardec. Divulgarmos a doutrina é a maior caridade que podemos fazer para ela. Ele já está em Portugal há 5 anos, vivendo em Guimarães, e aqui se deslocou a Coimbra para estar connosco, o que deve ser um facto de gratidão da nossa parte. Muito obrigado por ter vindo e cedo-lhe de imediato a palavra. Por favor. Muito boa noite a todos. Como sempre, não posso deixar de falar da gratidão que arrepia todo o corpo e a alma pela oportunidade, de novo, de estar aqui. O peregrino sem o espaço, sem a oportunidade de levar adiante as mensagens que precisam ser levadas e que são importantes e absolutamente urgentes. E essa urgência que move o peregrino, sem essa oportunidade, essa confiança, tudo fica um pouco mais complicado. Então eu sou grato imensamente à casa e estou às ordens sempre para esse trabalho que, como estávamos a falar antes dos trabalhos aqui, dos serviços, não tem fim. Pelo menos não estamos vislumbrando um fim para esse trabalho. Então, enquanto houver trabalho, precisamos nos entregar a essa atitude de cidadania. E eu achei demais, eu achei incrível o que a irmã Tirsa e a irmã Xana trouxeram a respeito de trabalho, das necessidades, não é? Que estão aguardando por todos nós lá fora e aqui dentro também. As oportunidades de quê? De exercício de cidadania. Essa fala de hoje, ela vem de novo, como nada é casual, nada ocorre ao acaso, ela vem como um complemento a isso que foi trazido aqui, essa demanda imensa, a essa convocatória, uma convocatória, aqui passemos a ação, não é? Então, assim, sem mais delongas, falemos sobre isso, porque todos nós, todos que estamos aqui presentes, eu inclusive, estamos aqui em busca de ajuda, estamos aqui em busca de remédio para o corpo, para a alma, para o espírito, estamos em busca de consolações, estamos em busca de esclarecimentos para as encrencas, para os problemas que estamos a enfrentar nas nossas vidas, e cada um de nós tem as suas, não é? Eu tenho várias. Quem quiser, depois eu posso compartilhar várias ali ao final. Todos nós temos as nossas necessidades e cá estamos para satisfazê-las. Porém, a cidadania espírita é um conceito que estamos tentando desenvolver e que, quando levamos para fora do meio espírita, entregamos exatamente a mesma mensagem, porque ela é universal. Então, no meio católico, nas escolas, nas faculdades, nas câmaras, falamos exatamente do mesmo tema. A cidadania espírita é um caminho, meus amigos, minhas amigas, para que nós resolvamos, busquemos o apoio que tanto necessitamos e que também, em paralelo, façamos algo por quem está lá fora a sofrer com muito menos perspectivas de vida do que nós que estamos cá. Daí surgiu a ideia desse tema, da palestra de hoje. A cidadania espírita, enquanto movimento pelo nosso próprio bem e pelo bem dos cidadãos que compõem conosco a vida nesse planeta Terra. E nós veremos que são diversos cidadãos. Vamos falar deles todos nesse espaço de cerca de 3 a 4 horas que me foi concedido. É rápido, então assim, não deveria ocupar todo o tempo das 4 horas. Então vamos lá. Meus amigos, nunca na história da humanidade a filosofia, por exemplo, espírita, foi tão necessária como nos dias de hoje. Haja visto o que estamos a presenciar no mundo já há muito tempo, mas que nesse século XXI, e esse é o tema, cidadania espírita e o século XXI, nesse século XXI acelera-se essa demanda urgente pela filosofia. Filosofia como um medicamento, como um alimento para as nossas almas, individualmente falando e coletivamente falando. Precisamos de mais disso. Para quê? Por que precisamos dessa filosofia? Para fortalecer o mundo interior,
para que bem possamos encarar os problemas da vida e assim trabalhar pela criação divina e pela paz de todos os filhos daquele que é o Criador de tudo no universo. Esse é o papel dos cidadãos espíritas, esse é o papel dos cidadãos de qualquer credo religioso, dos cidadãos que não têm nenhum credo religioso, é o papel de todos nós. E Kardec, numa obra que eu entendo, eu já tenho um pouquinho de tempo no movimento espírita, eu percebo que a Obras Póstumas de Kardec não é tão olhada assim, não é tão estudada, e desta obra eu trago uma pequena fala que está no artigo As Aristocracias, que diz o seguinte: vejam o que Kardec está nos convocando a fazer. É imperioso que os espíritas dialoguem com diversos movimentos sociais, estejam atentos às ações existentes em todas as partes do mundo e se consorciem a iniciativas em andamento de combate às injustiças e reafirmação de direitos, como, por exemplo, o trabalho nobre, fantástico que essa casa está fazendo e que a irmã trouxe aqui as demandas que precisam ser satisfeitas por nós, cidadãos espíritas. Aqui há um trabalho para mitigação das injustiças e reafirmação dos direitos. Lá fora há inúmeras frentes nesse sentido, dentro e fora do movimento espírita. Aí está Kardec a nos convocar. Para quem pensa que a doutrina espírita é apenas um sistema filosófico, religioso e científico de, entre aspas, por favor, de autoajuda, não é só isso. É envolvimento social, é envolvimento cidadão, sem restrições, para com todos os irmãos, todos os cidadãos desse planeta. A doutrina espírita fala em redução das desigualdades. É um dos objetivos, para quem já ouviu falar da Agenda 2030, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o número 10, especificamente, fala disso. Redução de desigualdades. E as desigualdades, meus amigos, minhas amigas, elas brotam de todas as dimensões da vida. Por isso que nós, cidadãos, precisamos estar atentos, estudiosos e atuantes o tempo inteiro para perceber de onde vêm os problemas, onde está o sofrimento no planeta nos tempos de hoje. Ele vem de todos aqueles aspectos. Vem da crise do meio ambiente, vem da crise da saúde total, vem de uma crise ético-animal. As nossas relações com o reino animal não são as melhores. Vem das crises do meio social e geopolítico, da crise de falta de história, de falta de memória que estamos a viver hoje, vamos falar sobre isso, de uma crise profunda de falta de espiritualidade, de autoconhecimento, ou de uma carência de vontade efetiva para fazermos esse movimento, sabe, para dentro de nós mesmos e entender o que acontece aqui dentro. Eu estou convivendo comigo há 56 anos e estou percebendo cada vez mais o quanto eu preciso mergulhar para dentro, para dirimir, para avançar nessa questão da espiritualidade e do autoconhecimento. E outras tantas crises do mundo digital, o mundo do prazer, dessa busca cega, obstinada pelo prazer a todo custo no mundo e que tantos prejuízos causam a tantas pessoas, a tantos seres, a tantos cidadãos no planeta e por aí vai. São diversas crises, diversas oportunidades para o exercício da cidadania espírita. E se atentarmos aqui para o Livro dos Espíritos, a questão 806, a pergunta é a seguinte: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A resposta é incrível. E eu estou dando-me conta, através do estudo, e é preciso estudar, e é uma oportunidade que eu tenho gigantesca para aprender, sempre que preparo um material como esse, para entendermos como podemos estar equivocados em relação, por exemplo, às leis de causa e efeito. Vejam só. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A espiritualidade responde não. É obra do homem e não de Deus. É a nossa digital, é a nossa assinatura através dos nossos comportamentos, hábitos de consumo, da nossa eventual indiferença, ignorância e inação frente aos problemas do mundo, que fazem potencializar as desigualdades sociais. Perceberam? Está no Livro dos Espíritos, não é obra de Deus. As desigualdades são obras nossas, meus amigos. E nesse sentido, então, é fundamental entendermos e não entrarmos
no escorregadio com entendimento de que tudo o que acontece tem a sua razão de ser, se há o sofrimento é porque ele existe e não deve ser mitigado. Muitos pensam assim. Não é o caso. E é o convite, é a convocatória que essa ideia da cidadania espírita nos faz, e que Kardec fez naquela fala inicial de Obras Póstumas, que nos leva a nos movimentarmos para trabalhar pela redução das desigualdades. Tudo acontece porque tem que ser assim. Nem sempre. Está na nossa mão. Quem sabe, um bloquinho de rifas, vendermos esse bloquinho para ajudar. Vejam aqui à frente. Nossa, tantas inspirações estão me vindo e o tempo é tão curto. De um lado temos um poder estabelecido que não provê as saídas, as soluções para quem está em carência total de recursos. De outro lado, temos pessoas que estão, entidades como aqui, que estão se mobilizando para abrir frentes como essa para ajudar. Vejam que oportunidade rica de exercício de cidadania plena, com letras maiúsculas. Só que assim, e aí, precisamos, como estamos todos em busca de Deus, todos aqui, sem exceção, eu me atrevo a dizer, estamos em busca de Deus, estamos em busca de nos reunir a Deus através da espiritualidade, através do nosso irmão profundamente, infinitamente mais sábio, que é o Mestre Jesus, buscar essa reunião, esta religação com Deus. Porém, algo nos atrapalha nesse caminho, e é preciso falar sobre isso que está nos atrapalhando. O que está nos atrapalhando? Outros deuses, com D minúsculo e entre aspas, estão a nos tirar a atenção e estão a nos tirar do caminho do exercício de uma cidadania plena, rica, entregue, de coração, sem interesse nenhum. Temos aqui, eu acredito que, e aqui não trago verdades prontas, estabelecidas, definitivas, por favor, é sempre uma construção conjunta destes temas, tanto que ao final ofereço o e-mail para que possamos interagir e vocês possam ajudar-me com as temáticas. No topo da cadeia, o Deus dinheiro, o Deus capital, que faz com que pessoas movimentem-se pelo mundo fazendo muitas coisas que estão totalmente em desacordo com o que prevê as leis do Cristo, as leis universais de justiça, amor e caridade. Temos o Deus dinheiro. Temos aqui o Deus petróleo, que já foi muito útil e agora causa problemas terríveis do ponto de vista ambiental, político, social, tantas guerras em nome deste Deus, não é? Temos aqui o Deus, sempre entre aspas, tá? Entre aspas e com D minúsculo, por favor, compreendam. O Deus que manipula, que trabalha o sistema da alimentação e das drogas no mundo, da farmacologia, enfim, desenvolvendo alimentos que nem sempre fazem o nosso bem e que, por muitas vezes, pelo contrário, estimulam doenças e acabam, então, um alimento ruim, como, por exemplo, os ultraprocessados, que sabemos que são alimentos já colocados na mesma linha do tabaco e do amianto como cancerígenos, e que, ao mesmo tempo, este Deus trabalha nos medicamentos, ou seja, criando o problema para vender a solução. O Deus da religião, daquelas religiões que aproveitam-se da dor alheia para tirar o pouco que essas pessoas têm, entregando a elas promessas efêmeras. Não vou entrar muito no mérito, porque não quero causar polêmica nesse sentido, mas há exemplo de inúmeras movimentações no âmbito da religião deste Deus que explora a boa-fé das pessoas, levando-as para um caminho de oferta, de cessão de recursos materiais, dinheiros para as igrejas, enfim. Por outro lado, fazendo trabalhos maravilhosos, tirando muitas pessoas do mundo das drogas. Mas, enfim, percebam o que eu quero dizer, o aspecto perigoso do Deus das religiões que estão desconectadas com o alto. Temos aqui o Deus da tecnologia, das redes sociais, que está a nos manipular tremendamente, não é? Apresentando armadilhas terríveis do ponto de vista emocional, físico, espiritual. E eu carrego comigo uma experiência de mais de 10 anos na área do atendimento emocional leigo e também no atendimento emocional nos atendimentos fraternos nas casas espíritas. E assim, a quantidade é imensa de pessoas que buscam
o apoio emocional, desestabilizadas emocionalmente pelo que encontram e consomem nas redes sociais. É um Deus que está a manipular e que não tem as melhores das intenções nesse sentido. E o Deus da guerra? A indústria bélica que precisa, também está sempre em busca de lucro. Tudo acaba naquele ser do dinheiro, do capital. Então uma coisa alimenta a outra. Nós temos que ter uma atenção gigantesca, meus amigos, para que não sejamos nós, involuntariamente, muitas vezes, aqueles fiéis que estão cultuando estes deuses e que estão nos tirando do caminho da cidadania e tirando do caminho do trabalho na seara do Cristo. Percebem o que eu quero dizer? É uma combinação extremamente perigosa. E Joana de Ângeles, que vai nos acompanhar aqui hoje muito, na obra Autodescobrimento, vejam só isso. Vejam como a doutrina espírita casa-se com essa temática da atualidade, da questão da geopolítica, da questão social, de todas as questões, de todos aqueles deuses mencionados. Ela nos diz o seguinte, que tendo como modelos personalidades extravagantes, que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência, como o da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. Se por um lado, não vou dar nomes porque não é necessário dar, temos personalidades extravagantes mundo afora, promovendo a divisão, promovendo o descuidado para com o próximo, no mundo e aqui em nosso país também. Por outro lado, temos entidades, pessoas, milhões de irmãos que estão a trabalhar, movimentando-se no bem, fazendo isso que vocês comunicaram aqui, esse movimento, que é um esforço gigantesco, que custa dinheiro, que não é fácil, não é? Sabemos, que custa energia, que requer corações, mentes, braços para o trabalho e que não são fáceis de serem obtidos. Percebam como de um lado temos fiéis dos deuses e de outro lado fiéis trabalhadores que estão aqui, suando a camisola em nome do bem. Cuidado então, meus irmãos, cuidado, é um alerta que eu faço, não é uma palestra, é um pedido, é um clamor por um despertar em relação a isso, que não percamos tempo com estes deuses, e sim com o Deus real, aquele Criador de tudo no universo. Nós temos aqui uma questão da cidadania espírita envolvendo, de novo, a crise social e geopolítica que estamos enfrentando. E, de novo, vamos recorrer a Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade. E vejam só, Joana é conhecidíssima por sua série psicológica, não é? Que é brilhante, que é digna de estudo profundo por todos nós. Porque ali estão ferramentas, medicamentos espirituais de um valor. Se juntarem todos os diamantes do mundo, não pagam o valor da série psicológica de Joana. Mas Joana também ela é multidisciplinar. Ela avança na análise de outros temas. E nesta obra ela fez isso. Ela tratou de chamar atenção para a nossa dependência do petróleo, que ela chama na obra de O Deus Petróleo, e que tanto mal tem provocado o mundo afora. Ela chama a atenção para a existência daquelas personalidades extravagantes que eu mencionei anteriormente, que ela mesma disse, que estão em busca de projetos de poder, projetos de exploração, o impacto de doutrinas religiosas. Cada sacerdote deste Deus que mencionei anteriormente, que eles existem, procurando exercitar uma, entre aspas, cidadania à moda deles, que não é essa cidadania que nós vemos aqui, estimulada nas casas espíritas, por exemplo, com obras sociais fantásticas como o GEAC. Então percebam, Joana trata sobre isso. O foco ser a caridade, o foco é sempre a caridade, pois fora dela não há salvação. Essa imagem é a imagem de cidadãos planetários, não sei se são espíritas, não faz diferença, que decidiram que iam exercer a caridade. Há um grupo imenso de irmãos na faixa de Gaza sofrendo, com fome, não chega o alimento. Esses irmãos, um barquinho muito simples, carregaram com todo o alimento possível esse barco e foram para Gaza.
o prosseguimento dessa atitude maravilhosa, inspiradora de cidadania, infelizmente não foi a entrega de alimentos, porque outros deuses interromperam a trajetória deste barco. E como nós espíritas, meus amigos, essa é uma fala com muitas perguntas profundas para todos nós, como nós espíritas nos posicionamos frente a esta crise social e geopolítica? É uma pergunta, e eu rogo de coração a cada um de vocês, reflitam sobre isso, reflitam profundamente, destemidamente sobre isso. Vejam aqui que eu tenho as figuras de 4 políticos espíritas. Sim, temos ali à esquerda Eurípides Barçanufo, à direita uma foto mais jovem de Bezerra de Menezes, abaixo Leon Denis e depois Cairbar Schutel. 4 exemplos de espíritas que foram políticos e até onde eu pude pesquisar, e eu creio que não encontrarei nada diferente disso, tiveram trabalhos na seara política como verdadeiros cidadãos. Eles fizeram muito e serviriam sem receio nenhum, são humanos como nós, mas serviriam de exemplo para isso que eu quero trazer hoje aqui, essa mensagem sobre cidadania política. Percebem? São pessoas, espíritos incríveis, cada um com um legado que eu poderia ficar horas aqui falando sobre o legado de cada um dos 4. Eu gostaria muito de um dia fazer isso. Olha a indireta para os trabalhadores queridos da casa, não é? Ofertando uma outra palestra sobre um tema importante. Políticos dessa estirpe, dessa envergadura moral, meus amigos, eles apoiariam, pensem no coração de cada um de vocês, eles apoiariam qualquer coisa parecida com xenofobia, com limpeza étnica, com genocídio, com projetos pessoais de poder, dinheiro e prestígio. Vocês conseguem enxergar um Bezerra de Menezes numa carreira política pensando nisso? Nós espíritas, e aqui uma outra pergunta muito forte, eu faço para mim mesmo. Tudo que estou a trazer para vocês, eu olho no espelho de manhã cedo para a minha carinha feia e digo ali, pergunto, Roberto, e o seu papel nisso? O que você está fazendo nisso? É um trabalho conjunto, é um trabalho inadiável. Nós espíritas, nós, meus amigos, apoiamos a quem? E apoiamos a que projetos políticos? De um Bezerra, de um Barçanufo, de um Leon Denis ou de alguma outra personalidade extravagante? E temos aqui, já que estamos a falar dessa questão social e política tão bem tratada por Joana e tão bem levada adiante por aqueles 4 exemplos, outros mais existem, só o tempo é que é curto, não dá para falar de todos. Aproveitando esse tema, essa crise, nós podemos e precisamos falar sobre a crise que estamos vivendo da falta de memória histórica. E é uma crise que afeta o nosso trabalho enquanto cidadãos espíritas. Nós vivemos um risco real de retrocesso em liberdades, em avanços que a humanidade conquistou a muita custa. Não é à toa esse cravo à direita aqui. Os entendedores entenderão. Estamos correndo riscos reais de retrocesso. Onde entramos nós, os cidadãos espíritas, com o estudo da filosofia espírita, com o estudo da ciência espírita, com o exercício da religião espírita, esse tripé poderoso dessa doutrina de Kardec. Nós entramos com isso, não só na teoria, mas na prática também, para evitar justamente a repetição desses erros históricos. Quais são esses erros históricos, meus amigos? Vocês sabem melhor do que eu. A intolerância, a polarização, a divisão embrutecida que vemos em todos os sítios, perseguições de toda ordem, étnicas, religiosas, os genocídios, essa palavra em pleno século XXI está aí presente, idolatrias políticas perigosas, negacionismos de toda ordem. Tudo isso promove, sim, a repetição de erros históricos, que não precisaríamos já estar vendo, presenciando em pleno século XXI, e Joana de Ângeles trata disso. Por isso que é importante, e vem pelas mãos do nosso querido Divaldo, não é? Divaldo abriu o canal da mediunidade para trazer mensagens de Joana de Ângeles que nós precisamos atentar.
Na obra O Homem Integral, Joana faz um retrospecto muito interessante. Ela fala que mal se encerra a Guerra da Crimeia no século XIX e já se inquietavam os exércitos para a hecatombe franco-prussiana, que redundou na Primeira Guerra Mundial em 1914, cujo acordo de paz gerou tudo o que aconteceu na Segunda Guerra, que sacudiu o orbe em todos os seus quadrantes. Joana de Ângeles, nessa mesma obra, ela faz uma referência à Guerra dos 6 Dias entre os nossos irmãos árabes e judeus, abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o Deus petróleo. Vejam Joana falando do Deus petróleo. Erguendo o Deus petróleo é uma condição jamais esperada. Joana nos fala que os holocaustos sucedem-se. É fato, é verdade. Sucedem-se. E o que nós estamos fazendo em meio às nossas lutas? Nós temos as nossas lutas e nem sempre é fácil direcionar esforços, atenção para essas lutas planetárias, não é? Mas é isso que eu quero dizer de coração a todos vocês. Uma parte muito grande da solução dos nossos problemas, da nossa paz, da nossa saúde emocional, física e espiritual, passa pelo exercício desse entendimento, dessa cidadania planetária, percebem? Porque como poderemos viver em paz no planeta, sabendo que viver em paz aqui nesta sala, sabendo que na sala ao lado há tanto sofrimento? E aqui então precisamos conversar muito sobre esses holocaustos, porque juntamente com estes holocaustos temos a restrição da liberdade a nos espreitar de novo. E nós espíritas, como nos posicionamos frente a isso? É mais uma pergunta. Nós temos aqui também a crise das opressões de toda a ordem, que são consequências das crises anteriores. Geram ali cidadãos considerados de segunda, terceira, quarta, última ordem do planeta e que sofrem toda sorte de opressões. Cidadãos, por exemplo, como estes que ficam 3 dias num abrigo aqui, ok? E depois? Segue a opressão sobre eles da fome, a opressão da saúde emocional perturbada, a opressão da exposição desses cidadãos aos eventos climáticos extremos que estão se repetindo, e por aí vai. Então, nesse sentido, eu faço aqui o título aqui desse slide é uma pergunta. Estávamos a falar, né, o meu irmão aqui, aliás, tem sempre conversas maravilhosas antes das palestras, inspiradoras. Estávamos a falar do mundo de regeneração. Então pensem comigo, mais uma pergunta, filosofia é perguntas. Mundo de regeneração, vocês imaginam um tal mundo com cidadãos vivendo nele de segunda classe, desimportantes, que não são dignos do nosso movimento, do nosso trabalho, do nosso carinho? Vocês imaginam um mundo de regeneração assim? Sinceramente, eu não consigo. E é isso também que me move nessas estradas, a falar sobre isso. Nesse sentido, temos aqui tantos números, não vou massacrá-los com isso, mas, por exemplo, no ano passado tivemos 83 milhões de cidadãos deslocados no mundo inteiro, por conta de guerras, de perseguições, por conta de eventos climáticos extremos. Metade, cerca de 45 milhões, foi por conta dos eventos climáticos. São as opressões que acontecem em toda a ordem, advindas de todas essas crises que mencionamos anteriormente. E esse século XXI está a nos apresentar o primeiro êxodo climático de um país inteiro na história do planeta Terra. É o pequeno país insular chamado Tuvalu, no Oceano Pacífico, que já iniciou o processo de retirada dos seus 10, 11 mil cidadãos para um outro sítio, porque esta ilha tem uma altitude de apenas 2 metros acima do nível do mar, é isso aqui. E as águas estão subindo e vamos fazer o quê? E aí imaginem, um exercício de empatia, de compaixão. São deslocados do seu ambiente onde viveram maravilhosos momentos culturais, religiosos, toda a sua ligação ancestral, para ir para um outro lugar totalmente diferente. Imagina o emocional, imagina o espírito desses irmãos. E por aí vai. Joana de Ângeles, de novo, ela me ajuda tremendamente nesse meu propósito de vida. Da obra O Homem Integral também. Ela nos fala que a liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano da vida de todos nós aqui, cidadãos espíritas. Liberdade de ser e atuar, de ter respeitados os seus valores e opções, de discernir
aplicar, considerando, claro, naturalmente, os códigos éticos e sociais, sem, e aqui é importante, sem a submissão acomodada e indiferente aos padrões de conveniência dos grupos dominantes. Posso traduzir aqui, peço licença a traduzir para vocês, desta forma, sem a nossa submissão a quem? Aqueles deuses com D minúsculo que eu mencionei anteriormente. E para que essa submissão não aconteça, o que precisamos? Do apoio de doutrinas maravilhosas como esta, doutrina espírita. Se eu estivesse a falar num templo budista, católico, de qualquer credo religioso, a mensagem seria a mesma, sem nenhuma diferença. Então busquemos superar essa submissão ao frequentar, por exemplo, a casa espírita, mas não no sentido de obter a ajuda que tanto precisamos e merecemos, mas também no sentido de oferecer um entendimento diferente nessa questão de cidadania. Somos nós recebendo alguma ajuda, mas também devolvendo ao universo tanto os tesouros que recebemos como os tesouros recebidos aqui nessa casa, por exemplo. Então, cidadãos espíritas, despertai. Eu estou me transformando numa espécie de... Eu não sirvo para amarrar as sandálias dele, mas uma espécie de João Batista de bicicleta que sai percorrendo as sendas poeirentas ou os alcatrões desse mundo para chamar a isso. Cidadãos espíritas, despertai para o fato de que todos os filhos de Deus merecem uma bela experiência comunitária. Que experiência comunitária? E aí eu chamo ela, que sempre me acompanha, o espírito de Meimei, na obra Deus Aguarda, de Chico Xavier, psicografia do Chico. É uma mensagem linda, sublime, singela, mas que nos dá a noção exata de quem são os cidadãos desse planeta e que esses cidadãos não são de segunda, não são cidadãos classe A, B, classe B, C ou Z. São todos filhos de Deus, merecedores de toda a nossa entrega. Meimei nos fala o seguinte: o irmão da experiência comunitária te reclama simpatia, os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal, veja que ela alarga o conceito de cidadania planetária. E aqui vos fala um ciclista peregrino espírita vegano também por causa disso. O animal te esmola proteção. A planta te requisita respeito, todos os cidadãos. A fonte de água espera lhe faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos. Mas é todos mesmo, meus irmãos, e é isso que eu falo de um ponto de vista tão, às vezes, angustiado. Sou um ser humano, às vezes não tem como, mas acontece. Mas essa angústia logo é convertida em energia para o trabalho, que não tem outro caminho, tem que ser assim, não é? E é isso que me move a comunicar essa mensagem de cidadania geral, ampla e restrita, de todos nesse planeta. E por falar em outros cidadãos, nós temos a crise ambiental. E também temos aqui Joana de Ângeles, de novo, a psicóloga e ambientalista Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade. Meus amigos, percebam só a sincronia entre a espiritualidade de Valdo Franco, Joana de Ângeles e o primeiro evento mundial envolvendo mais de 10 mil lideranças planetárias para tratar sobre o meio ambiente. Percebam a sincronia entre tudo isso que estou falando. É divina, é de arrepiar. Vejam só. 1972, a foto está inclusive em preto e branco. Primeira Conferência do Clima, do Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. 1972, para tratar uma série de problemas que sabemos bem quais são, persistem até hoje. 2 anos depois, o que acontece? Através de Divaldo, baixa a Joana para redigir, preparar esta obra e colocar um capítulo especial nessa obra que é fantástico. Ele é pequeno, tem 7 ou 8 páginas, se chama Poluição e Psicosfera. Vejam o que Joana trata nesse capítulo. E vejam se tudo não está absolutamente conectado. A nossa saúde, a nossa paz, com a saúde do meio ambiente, com a saúde da vida de todos os cidadãos planetários, todos os filhos de Deus.
ela disse o seguinte, e isso aqui que Joana fala, para mim, cidadão Roberto, que estou aprendendo a exercitar essa cidadania, para mim isso aqui é algo como assim, vai, faz, comunica isso porque faz sentido. É como se Joana estivesse dizendo isso para mim. Ela diz, todavia, o homem ingere e disparte mais terrível poluição, venenosa com irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera, e se compraz. No que se refere Joana? Ela diz, referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e de fora para dentro. Perceberam a conexão entre as coisas? Perceberam como nós, buscando ajuda, precisamos entender a ajuda que precisamos oferecer para que tudo isso funcione em equilíbrio? É isso que eu preciso dizer, sabe? É isso que eu preciso entregar a todos vocês. E aí Joana elabora o capítulo 3, que é maravilhoso. Ele é singelo, muito simples, mas Joana trata de tudo nesse capítulo. Ela trata do lixo, a preocupação dela com os resíduos despejados nas águas e nas terras. Joana se preocupa com a poluição sonora, que traz tantos distúrbios psicológicos, físicos e que interferem inclusive na biodiversidade. Hoje a ciência está a corroborar isso que Joana falou em 1974. Nós estamos perdendo espécies por conta do barulho, extinguindo espécies por conta do barulho. Eu mesmo tenho cada vez menos paciência com o ruído. Eu estou procurando cada vez mais o silêncio, porque realmente o ruído provocado pelos deuses é imenso e ele incomoda mesmo. Joana fala dos riscos a toda a vida vegetal e humana devido à poluição atmosférica. Ela fala da desigualdade que mencionamos no primeiro slide com aquela pergunta 806 do Livro dos Espíritos. Ela bate muito forte na questão da miséria de quem sobrevive catando lixo. Ela critica o consumismo e o egoísmo, tão nocivos ao equilíbrio ambiental e social. Percebam como ela sempre conecta as duas coisas. Ela fala do impacto das guerras, de novo, a dependência do petróleo. Ela trata de tudo e trata também, como não poderia deixar de ser, da poluição mental e moral. A poluição mental, diz Joana, ódio, desamor, ambição desenfreada, é tão grave, diz ela, quanto a poluição ambiental. E é isso que nós precisamos levar, e é por isso que eu trago esse tom de importância e de urgência, é isso que precisamos levar aqui nas casas espíritas, nas escolas, nas faculdades, em outros credos, para aqueles que, porventura, tiverem a paciência de abrir espaço para esse palestrante, em todos os sítios da sociedade. Em todos, porque nós estamos a sofrer emocionalmente muito por conta do que estamos a impor ao meio ambiente de nocivo, percebem? Então a ajuda que nós buscamos nas casas espíritas é justa, é digna, é legítima, mas nós precisamos também pensar no nosso papel de cidadãos, o que estamos a oferecer em troca. E aí vamos para uma outra pergunta. Mundo de regeneração com os cidadãos de segunda classe, parte 2. Porque eu trato aqui rapidamente sobre cidadania espírita e a nossa crise de relacionamento com o mundo animal, o nosso caráter exploratório em relação aos nossos irmãos do mundo animal. Quem lembra dos nossos irmãos em tempos de eventos climáticos extremos? Eu trago ali um exemplo muito singelo de uma inundação fortíssima que aconteceu em Madagascar, o país africano insular, e que devastou regiões inteiras, mas um grupo de cidadãos planetários resolveu buscar a solução dos problemas não apenas humanos e partiu em resgate dos animais que estavam sofrendo por conta daquela inundação e salvaram mais de 10 mil tartarugas, que são ali exclusivas de Madagascar e que estão em vias de extinção. É um exemplo tão poderoso, não é? E, no meu entendimento singelo, é um exemplo de cidadania. E aí vamos adiante. De novo, Joana, em Encontro com a Paz e a Saúde, nos convoca, como Kardec convocou lá no início em Obras Póstumas. Ela diz, também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva, sem nenhuma perda de individualidade. E aí alguns números
que ilustram, que embasam a necessidade da nossa revisão enquanto cidadãos espíritas planetários das nossas relações para com o reino animal. Todos os anos, de 1 a 3 trilhões de animais marinhos são exterminados. Centenas de peixes, centenas de bilhões de peixes na aquacultura, mais de 70 bilhões de mamíferos, aves, através da pecuária, a extinção de espécies. Nós estamos hoje extinguindo as espécies de outros seres no ritmo 1000 vezes, não sou bom de matemática, ainda mais essa hora da noite, mas um ritmo imenso. Antes da Revolução Industrial, a extinção de espécies ocorria à taxa de 0,1 espécie a cada 1 milhão de espécies a cada ano. Atualmente, esse número está em mais de 100. Então, vejam quantas vezes foi multiplicado isso. Mais de 200 enfermidades, chamadas zoonoses, provocam 75% das doenças infecciosas emergentes no ser humano por conta da nossa relação com o reino animal. A última pandemia é um exemplo, ainda que está na mente, nos corações e na saúde emocional de milhões aí pelo planeta, é um exemplo disso. E aqui um outro número muito interessante: os irmãos animais da pecuária, mais nós, irmãos humanos, se somarmos toda a biomassa, o peso de todos os nossos corpos, corresponde a 96% da massa total de mamíferos terrestres. 96%. Os outros 4%, os outros poucos, né, 4%, são todos os demais irmãos animais silvestres. E aí a pergunta que faço: gentil, humilde, como tem que ser, não pode ser feita de outra forma. E nós, espíritas, qual o nosso papel frente a isso? Um mundo de regeneração com cidadãos de segunda classe não é possível. E nesse sentido, eu tenho a honra de trabalhar para uma entidade espírita brasileira chamada MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que desenvolveu este conceito, ética animal espírita, que não existia. E que diz, para resumir, é o campo da ética que analisa a necessidade de incluir no nosso esforço evolutivo uma preocupação, uma compaixão cidadã para com todos os demais cidadãos do reino animal. E para isso, meus amigos, vocês não fazem ideia, existem na doutrina espírita Kardec, Emmanuel, André Luiz, Divaldo, São Joana, dezenas e dezenas de espíritos, dezenas e dezenas de médiuns, trazendo referências, mensagens que vão ao encontro diretamente disso que estamos a falar. E é o trabalho que o MOVE executa, de pesquisa na bibliografia espírita, nesse sentido. E no site do MOVE, então, tem esse link, o catálogo para mais de 200 referências doutrinárias sobre os demais cidadãos planetários. É rico demais, eu recomendo imensamente. Nossa, o tempo é cruel, né? Essa dimensão tempo é qualquer coisa de cruel, ele voa, mas estamos já muito próximos do final. Então, cidadãos espíritas, despertai para as divinas conexões. Vamos aqui pedir ajuda do Chico, que abriu espaço para Emmanuel, na obra Paciência, nos dizer o seguinte: perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados, as pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Nosso querido Chico, entregando uma mensagem tão singela quanto poderosa. E outras inúmeras, milhares de outras vozes dizem a mesma coisa. Eu me permito aqui trazer uma voz de fora, de uma outra filosofia, Helena Blavatsky, que fala sobre a separatividade. Se através da sala da sabedoria alcançares a bem-aventurança, fecha completamente teus sentidos para a grande heresia da separatividade, que te afasta dos outros, que te afasta de outros irmãos. Nós temos também a sabedoria da China antiga, milenar, mais de 3, 4 mil anos de história, Lao Tse e o taoísmo, dizendo que separatividade é ilusão. Não pode haver eu e um outro, e com isso, um querer possuir mais que o outro. Se pensamos que somos todos um, como posso roubar de mim mesmo? É um pensamento, não é? Aquela estreiteza e aquela
diretividade do pensamento chinês, e os irmãos dos povos originários, essa liderança indígena norte-americana, o chefe Silt, que nos diz que o homem não teceu o tecido da vida. Ele é simplesmente um dos seus fios. Tudo o que ele fizer com esse fio, ele fará a si mesmo. E uma pergunta que me vem à cabeça é o seguinte: o que estamos fazendo com os fios das nossas vestimentas? Queremos andar aos farrapos, aos andrajos, ou queremos uma vestimenta mais bonitinha, né? Para ficarmos bem na foto junto à espiritualidade amiga. Então, nesse sentido, coloquemos mãos à obra, como cidadãos, como orienta o espírito André Luiz na obra Conduta Espírita. Ele nos fala apoiar, ele nos convoca a apoiar, quanto possível, os movimentos e organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Percebem André Luiz nos fazendo isso? É um espírito com tantas lições, não é? Que já nos ofertou. E nós temos aqui, passarei brevemente, a questão da crise e o nosso papel enquanto cidadãos em relação ao mundo digital, ao mundo das tecnologias. Joana de Ângeles nos fala, em O Homem Integral, que o excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais, na rotina degradante, que necessitam ser reexaminados para posterior correção. É verdade. Quantos dramas e conflitos nascem do nosso uso incorreto, digamos assim, do mundo digital, do mundo das redes sociais, não é? De uma obra muito interessante que conecta-se muito com a doutrina espírita, chamada Ecologia Profunda, vem essa frase: a sociedade tecnológica não se limita a alienar os seres humanos do resto da natureza, mas aliena-os também deles próprios e uns dos outros. Então, nesse sentido, mais uma perguntinha. Nessa noite quente, já estou quase no fim, vocês são fantásticos pela paciência. Somos livres para pensar ou estamos acorrentados de forma submissa às diretrizes do sistema, às diretrizes destes deuses mencionados na noite de hoje? Estamos usando as ferramentas oferecidas pela doutrina espírita para pensarmos por nós mesmos? É uma pergunta necessária. Ou estamos sendo pensados pelo sistema? Aqui em Portugal tem há tantas entidades que tratam do atendimento emocional às pessoas, além do próprio atendimento fraterno nas mais de 200 casas espíritas existentes em Portugal, e em todos esses atendimentos um assunto é recorrente: a frustração, a saúde emocional abalada por conta de um consumo excessivo de material digital. Acontece, sempre, sempre. O que nós podemos fazer para sair dessas crises, não é? Vencermos essas armadilhas, é uma pergunta. Temos a crise da saúde, a crise da fome, tão bem falada aqui na iniciativa que, olha, foi emocionante de ouvir o trabalho que está sendo feito nessa casa, nesse sentido, pela saúde total dos nossos irmãos. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E, entretanto, morrem. 815 milhões de pessoas no mundo sofrem com a desnutrição crônica. 3 milhões de crianças abaixo de 5 anos morrem anualmente por conta dessa desnutrição. Podemos fazer um pouquinho, cada um de nós, e esse pouquinho somado será tanto, terá um poder gigantesco de mitigação desse problema, dessa crise. Então nos movimentemos nesse sentido. Em ações como a proposta aqui, em outras tantas ações que nós verificamos mundo afora. Então, meus irmãos, nós estamos percebendo um mundo faminto de fome, uma fome física, uma fome emocional, uma fome espiritual, uma fome ambiental, por um mundo em paz, verde, bonito, uma fome ética. E aí, nesse sentido, com tanta fome no mundo, onde está a liberdade e onde está o exercício de uma real cidadania? Ele passa pela espiritualidade e pelo autoconhecimento, pelo processo de autoiluminação. Joana de Ângeles, de novo, nos fala, nos convoca a sermos generosos. É a vibração, é através da sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos. E ela fala de simpatia e afeto por todas as formas de vida. Eu aqui acrescentaria ousadamente todos os cidadãos planetários. Mesmo os não sencientes, vejam quem Joana coloca no grupo de cidadãos:
montanhas, pedras, metais diversos, vales, rios, mares. Eles são inanimados, mas eles têm uma vida, eles têm uma sabedoria, nos ensinam tanto, não é? Também por eles devemos trabalhar. Também por eles devemos oferecer o sacrifício, Joana menciona isso, que é mais agradável a Deus, que é o da transformação moral do indivíduo. Então, resolvendo a questão individual, nós estaremos trabalhando também firmemente pelas grandes questões coletivas do mundo. E nesse sentido, eu trago aqui, e aqui é um exemplo, uma analogia. Eu considero que nós estamos vivendo um problema da viscosidade. Como assim? Todos aqueles deuses e as suas influências, as suas consequências, as consequências nocivas da movimentação daqueles sacerdotes que eu mencionei antes, dos deuses, de todos os sistemas que nos tiram do caminho reto, do caminho do Cristo, eles agem como esse óleo que está aqui a impedir o voo dessa gaivota, o óleo derramado no mar por um navio petroleiro. A gaivota tenta alçar voo, ir para o caminho que é dela, para o ambiente que é dela, os céus, voando, volitando, usando uma linguagem espírita, pelos céus do planeta. Da mesma forma, nós, e é uma analogia que eu ofereço à reflexão de todos, nós não estamos encharcados de um óleo, entre aspas, metafórico, que está impedindo o nosso voo, que está impedindo que nós libertemos dentro do coração de cada um, e todos nós temos essa centelha divina, impedindo com essa viscosidade desse óleo, destes deuses, impedindo que nós alcemos voos e sejamos o quê? Cidadãos espíritas? Eu acredito que sim. Eu acredito que há um problema de viscosidade imenso e que precisamos superar. E aqui agora, chegando já ao final, nós estamos a presenciar mais uma conferência planetária sobre o meio ambiente, que será no Brasil, no coração da floresta amazônica. E eu fico me perguntando, Joana, com a sua preocupação justa, digníssima com o meio ambiente e com a psicologia, o que ela falaria hoje a respeito dessa próxima conferência no Brasil, em pleno coração da Amazônia, e o que ela faria sobre aquelas ODS, todos aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável? Que recado Joana nos daria? Se alguém tiver essa mediunidade e recebesse essa mensagem de Joana, seria lindo. E ela certamente nos daria um recado poderoso, um recado muito forte. O que diria Joana sobre nossa cidadania espírita planetária? Bom, eu aposto aqui humildemente algumas fichas dizendo que Joana faria uma espécie de convocatória para que deixemos de ser estrangeiros. Como assim estrangeiros? Já vou explicar, já encaminhando para o final. O filósofo estoico Marco Aurélio, um pouquinho depois do Cristo, caminhando conosco aqui, há cerca de 2000 anos atrás, Marco Aurélio nos dá o conceito de estrangeiros, de cidadãos estrangeiros. Vejam se não faz todo sentido. É estrangeiro e não um cidadão do mundo aquele que não sabe o que o mundo contém e também não sabe o que nele acontece. E eu sempre acrescentando, não é? Eu diria, aquele também que não se movimenta fazendo aquilo que estiver ao seu alcance pelo bem dos outros, dos demais cidadãos planetários. Então, essa palestra tem esse objetivo grandioso, pretensioso, sim, e eu me entrego de coração à entrega dessa mensagem para que deixemos de ser estrangeiros e passemos a exercitar plena, destemida, valorosamente essa cidadania planetária. E assim, meus amigos, realmente este é o último slide. Eu agradeço imensamente a confiança de todos e a paciência em mensagens que são tão urgentes. Eu apresento aqui algo antecipando, dizendo que com isto eu não quero chamar atenção para nada, nem receber nenhum tipo de congratulação. Fujo disso, como Drácula foge do alho. Fujo disso, mas eu quero com isso dizer que essas palavras que estou trazendo aqui seriam absolutamente vazias de conteúdo, se eu não estivesse tentando um pouquinho exercitar, estou a aprender a exercitar um pouco dessa cidadania no campo dos necessitados.
Então, assim, para cada uma destas crises e estas lutas, esses trabalhos que tento levar adiante, embasam essa mensagem, para cada uma dessas crises temos procurado oferecer uma colaboração. Por exemplo, na questão da saúde mental, estamos chegando no Setembro Amarelo, mês importantíssimo de prevenção do suicídio, no campo da saúde mental, oferecendo um pouco do tempo para o atendimento emocional a irmãos em sofrimento, em vias de até mesmo cometer um ato tresloucado como abreviação da vida. A Rede de Proteção à Vida, que é uma entidade laica que divulga informações e estimula as pessoas a buscarem a saúde mental e espiritual sem bandeira religiosa, e também um trabalho desenvolvido junto ao Conselho Espírita Holandês de estudo aprofundado do atendimento fraterno à luz destas crises todas que mencionamos aqui. Pequena colaboração nesse sentido e que me dá força para falar sobre isso. A questão ambiental e ético-animal, através de uma entidade como a MAVE, Amigos do Meio Ambiente e da Vida, que busca sensibilizar as pessoas para a realidade das nossas relações com a natureza. O MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que eu mencionei anteriormente, que gera conteúdos, artigos, lives nas redes sociais, enfim, no YouTube. A questão do pão, não é? O Refood, que vocês conhecem muito bem, essa entidade incrível, que eu tenho a honra de ser voluntário, trabalhar por 2 horinhas por semana, não é grande coisa, 2 horinhas por semana, para recolher alimentos que iriam ser deitados fora e que vão alimentar irmãos que estão absolutamente carentes. Em Guimarães também temos um trabalho na mesma linha que envolve meio ambiente, que envolve satisfação das necessidades básicas, porque trabalha com economia circular, também recolhendo alimentos, recolhendo utensílios domésticos que iriam ser deitados fora e que são extremamente úteis para outras pessoas que não têm esses utensílios. Então, é uma pequena colaboração também que embasa esta fala que estou a fazer hoje. Iniciativas na área do esporte, vocês sabem, eu sou um ciclista peregrino, eu amo a prática do esporte e tem 1000 metáforas com a vida, 1000 analogias com a vida esportiva. Iniciativas que procuraram arrecadar recursos que pudessem ser convertidos em alimentos para entregar a entidades que lutam para atender a tantos necessitados. E agora, no mês que vem, se tudo der certo, se não desencarnar antes, o projeto Bike for Life, que eu fiz em Portugal em 2023, será repetido na Espanha, com o mesmo intuito: conversar com as pessoas pelo caminho, sobre isso que conversamos aqui hoje, com todos que quiserem conversar pelo caminho, um tagarela total eu serei. E também pela realização de palestras em centros espíritas espanhóis, em escolas espanholas, em entidades espanholas de apoio emocional que estamos a tratar, para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso faz com que essas palavras não sejam vazias e que seja uma convocatória, realmente, para a nossa ação enquanto cidadãos espíritas. Então, eu agradeço, minha irmã, imensamente por essa oportunidade de falar sobre tantos tópicos que são importantes, extremamente urgentes. Eu agradeço imensamente. Aqui a casa me tem como um servidor a qualquer momento, sempre que necessário. E ali estão os contatos, e-mail, o Instagram, até para acompanhar o projeto espanhol, o canal do YouTube, onde algumas mensagens como essa serão transmitidas, estão sendo já. E para que vocês também ajudem-me, porque eu estou a aprender, estou a estudar, não sei tudo, estou anos-luz de saber minimamente alguma coisa, e a contribuição de vocês, em termos de informação, enfim, qualquer uma que seja, será extremamente rica. Então, meus irmãos, muito obrigado pela paciência e que seja útil. Obrigado.